Você já se sentiu vagando pelo mundo como se fosse apenas um zumbi? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. O que seria um zumbi espiritual? O termo zumbi não se sabe ao certo de onde vem, mas, por exemplo, no voodoo haitiano, o termo zumbi remete a espíritos controlados por feiticeiros. Há também línguas, dialetos da África Oriental que contêm palavras com uma grafia semelhante a zumbi e que significam defunto, cadáver. Mas zumbi, a nossa cultura, remete a um ser sem vontade própria, um ser que vive uma espécie de morte em vida. Eu vou trazer uma psicografia ainda neste vídeo em que uma mentora, uma psicografia recente, uma mentora explica o que seria um zumbi espiritual. Antes vou responder algumas perguntas que têm a ver com esse tema, já que este vídeo é um vídeo de perguntas, em que respondo as questões que vocês deixam nos comentários dos vídeos. E a primeira pergunta de hoje é da Sandra Maria Fibra Gomes da Silva. E ela pergunta: tenho visto pessoas com muito conhecimento espiritual, mas que chegando na velhice, quando chegam também as doenças, não suportam a prova e reagem de maneira negativa. O conhecimento liberta ou existe outra forma de crescer? Sandra, o conhecimento é muito importante, é uma das facetas centrais da nossa evolução espiritual. A ponto de, no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a espiritualidade responde uma pergunta, deixando claro que o progresso intelectual ele precede o progresso moral, porque ele nos traz informações, discernimento. Se só tivéssemos o progresso moral, não saberíamos o que fazer para operacionalizar este amor, esta vontade de ajudar, esta compaixão. O progresso intelectual, portanto, é importantíssimo, mas apenas conhecimentos podem ser apenas informações, sem nenhuma conexão. A partir do momento que você consegue conectar estes conhecimentos e relacioná-los numa perspectiva mais ampla, você atinge a sabedoria. E você pergunta também se o conhecimento seria a única via de crescimento. Eu gosto muito de uma frase que uma médium brasileira, a doutora Mônica de Medeiros, ela sempre repete. E ela fala muito de uma tríade, composta por conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Eu acho uma ótima tríade para a gente ter como referência no nosso nível evolutivo atual para o nosso próprio crescimento. Buscarmos o conhecimento, e se vocês estão aqui neste canal, com certeza são pessoas que amam o conhecimento. O autoconhecimento é importantíssimo também, precisamos nos conhecer. E a prática do bem, como algo extremamente necessário para movimentar estas forças internas que vão alavancar o nosso nível evolutivo. E a Solange Rebouças, ela pergunta sobre esse sentimento de não pertencimento, esta crise de identidade que muitas pessoas estão passando neste período. É um período realmente difícil na humanidade, onde há uma grande crise de sentido, crise de valores. Há um filósofo sul-coreano, ele escreveu um ensaio chamado A Sociedade do Cansaço. O filósofo se chama Byung-Chul Han. E ele fala neste ensaio sobre esta sociedade em que nós somos exigidos de todas as formas até a exaustão. Vivemos valores que não são nossos. Naquela frase conhecida, né? Compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas que não conhecemos. Cada vez precisamos ter uma nova qualificação, cada vez precisamos atender um novo padrão social, cada vez há um produto novo para a gente ter que adquirir, cada vez precisamos aprender
coisas novas, para nos mantermos atualizados, atender diversas demandas de todos os lados. E nestas exigências, em meio a um ambiente onde a luta pela sobrevivência é feroz, acabamos muitas vezes nos distanciando de nós mesmos, das nossas motivações profundas, da nossa essência de espírito imortal, e começamos a viver uma vida que simplesmente não condiz com quem realmente somos. Isso pode trazer adoecimento, na medida que demandamos uma grande energia para viver nestes padrões que foram colocados, ter uma vida de ultra performance em diversas áreas, o que é absolutamente impossível. Quando, na verdade, o grande ato de inteligência, nas palavras da grande filósofa brasileira, Lucilena Galvão, o sumo ato de inteligência é a identidade, é encontrar quem você é e ser quem você é, e não o que disseram que você teria que ser. E o Renato nos envia a seguinte pergunta: existe alguma chance de eu ser um espírito vagando? Ele não enviou mais nenhum detalhe, não sei se eu entendi ao certo a pergunta dele, mas Renato, talvez você esteja em dúvida. Há espíritos que não sabem que desencarnaram e continuam por aqui. Fizemos até um vídeo recente sobre isso. É um dos grandes mistérios do mundo espiritual. Como pode um espírito desencarnar e não perceber? Mas, Renato, se você conseguiu me enviar esta pergunta, com certeza você está encarnado. Talvez você se refira a vagar por uma jornada sem fim, por uma estrada sem fim evolutiva, que nos levará a uma gloriosa felicidade em algum momento, que já podemos ter algumas nuances dessa sensação desde já, se construímos em nosso interior o reino dos céus. Mas talvez não tenha sido isso, porque o termo vagar, ele remete a trilhar um deslocamento sem muitos referenciais. E a jornada evolutiva tem um caminho, tem um referencial claro do bem, da virtude e da sabedoria. Sobre vagar tem até um termo em alemão, Wanderlust, que significa desejo de vagar. Ele é muito usado para aquelas pessoas que têm aquela ânsia, aquele desejo de conhecer muitos lugares, de viajar o mundo inteiro. Eu mesmo tenho um pouco disso, mas tenho certeza que muitos de vocês também têm. Mas durante a vida física, as obrigações de trabalho, as limitações financeiras acabam podando um pouco disso na gente, mas a gente consegue conhecer muitos lugares, mas quem sabe, com certeza, no mundo espiritual, este desejo de vagar, Wanderlust, vai poder ser muito mais explorado. Primeiro que poderemos conhecer todos os países do mundo e as paragens impressionantes do mundo espiritual, que é muito maior do que a dimensão física. Tem comunidades astrais, cidades astrais, que não conseguimos nem imaginar, que fazem os contos de fada da nossa literatura serem bem pouco imaginativos, perto das paisagens feéricas que encontraremos por aí. Mas enfim, sem sair muito do foco da sua pergunta, talvez você se refira a um espírito vagando, você se sinta como um espírito vagando, porque sente que está trilhando a vida sem um propósito, sem referenciais, sem objetivos. Talvez seja isso, Renato. Ou talvez você perdeu um pouco aquele brilho, que a gente tem que tomar cuidado para não perder. Sabe aquela curiosidade pelas coisas, aquele interesse? O budismo fala muito disso, do contentamento, de cultivar o contentamento, de estar no presente e perceber quanto as pequenas coisas do presente nos geram alegria e felicidade. O cultivo da gratidão, o cultivo também do assombro perante a realidade, de nos maravilharmos com as coisas, o mistério de estarmos vivos, o profundo sentido de que tudo é um milagre. As crianças têm isso muito vivo, esta capacidade de se espantar e se maravilhar, mas nós adultos acabamos deixando isso um pouco se perder
E isto impacta com certeza a nossa capacidade de sentirmos alegria. E a Elza Silva, ela quer saber como posso ter certeza se estou cumprindo o que realmente vim fazer aqui. Elza, esta é uma pergunta muito comum que nos chega. Ninguém tem uma resposta precisa sobre isso, mas há indícios muito claros de que você está no seu caminho, de que você está naquilo que você se propôs para você. Basicamente, é a alegria, a sensação de realização, a paz interior. Estes são os parâmetros. Então, é um processo de autoconhecimento, de perceber, de se conectar com a própria essência, de perceber o que te encanta, o que você faz naturalmente, o que você é naturalmente interessada a fazer. Estes são referenciais importantes que podem te dar os caminhos dos propósitos. Porque quando se fala em propósito, falamos em vários. A gente pode ter um propósito referencial central, mas que se desdobre em vários propósitos que se reflitam nas diversas áreas de nossa vida. Então agora eu vou ler alguns trechos da psicografia que fala justamente sobre este conceito de zumbis espirituais. Uma psicografia da mentora Eugênia Aspásia, ditada pela mentora Eugênia Aspásia, que foi canalizada pelo médium Benjamin Teixeira de Aguiar, agora em maio de 2023. O título da mensagem é Voz de Deus ou do Ego? Heróis, heroínas ou zumbis? Vejam que interessante, a mentora começa dizendo que se você nota que uma sugestão lhe é dita pela voz do coração, com os filtros da consciência e da razão, trata-se de uma vocação, um chamado divino, e não uma fantasia do ego. Este projeto existencial flamejará no cerne de seu ser, mas não precisa ser grandioso, ou seja, precisamos ficar atentos ao que trazemos em nosso coração, que se expressa de diversas formas, provenientes das camadas mais profundas do nosso ser. Ali pode estar as respostas que procuramos sobre os nossos propósitos. E ela continua que se algo realmente provém do seu eu sagrado, inexoravelmente terá forte apelo para sua alma, fazendo-a suspirar com o ideal da bem-aventurança, do dever a cumprir. Aquilo que nos interessa, aquilo que está dentro dos propósitos alinhados para esta encarnação, que ressoa com a sua essência, com o que você precisa fazer, nos trará um encanto natural, um encanto que vai se expressar de forma espontânea em nossa vida. E às vezes a gente não percebe. Ali está um caminho para a gente encontrar este senso de sentido, de realização pessoal. E aí o trecho que destacamos. Cuidado, porquanto ignorar este clamor celeste, ignorar este chamado, que costuma ser sutil, constitui um mal extremamente comum no seio da humanidade terrena da atualidade. Ou seja, muitos de nós estão ignorando estes chamados sutis da própria alma. Perceba o que te faz aquecer o coração, o que sua alma está pedindo. Não ignore estes chamados. E ela continua, esforce-se para não compor as legiões de zumbis espirituais, muitos até de boa índole, mas angustiados e frustrados que vagueiam pelo mundo por tempo indeterminado, defenestrando oportunidades preciosas, a miúde irreparáveis, de prestarem excelentes serviços ao bem comum, de salvarem a si mesmos, de encontrarem paz e alegria de viver. E ela ressalta que este chamado sagrado não é necessariamente para fazer algo grandioso. Este seu chamado pode trazer satisfação em coisas das mais singelas, mas que vão ressoar de forma poderosa no seu mundo íntimo, porque trarão conexão com valores, com virtudes, com realizações que fazem todo sentido para você neste momento evolutivo. Não devemos, portanto, ignorar
estes clamores do nosso eu interior, nossos mentores que também se esforçam para nos direcionar neste caminho. Se fizermos isto, nas palavras da mentora, podemos nos tornar verdadeiros zumbis espirituais. E ela coloca que esta condição, infelizmente, hoje na humanidade terrena, é muito comum. Se você não está buscando, se você não está vivendo propósitos, vive como um zumbi. Vive como alguém controlado por forças externas, sem vontade própria, alguém que não vive conectado e guiado pelas suas motivações mais profundas. Quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Por favor, deixe o seu like, deixe a sua pergunta aí nos comentários para um próximo vídeo. Quero agradecer ao novo membro apoiador do canal, o Fernando Pucci. Muito obrigado. Vou deixar na tela final 2 vídeos que têm a ver com o que a gente conversou. Um que fala sobre os desvios reencarnatórios e essa sensação de nunca ser suficiente. E um outro vídeo em que falo sobre a chamada lei de atração. Será que estou em baixa sintonia espiritual se não tenho prosperidade? Alegria. Você é um espírito imortal, vivendo num universo sem limites. Um grande abraço, até um próximo vídeo. Tchau.